Olá, a paz do Senhor, que bênção! Lição de número 11. E desde já quero te desejar um Feliz Natal, boas festas, que realmente você tenha paz, quietude que você precisa em seu lar. Consciência de que o Natal, claro que é uma festa que nós relembramos o maior presente que Deus nos deu, pois foi enviar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas. Claro que Jesus não nasceu exatamente nesta data, mas se tornou uma data comemorativa. Não sabemos ao certo quando Jesus nasceu, mas de uma coisa temos certeza: ele é o maior presente que Deus já nos deu. É a maior bênção, é o melhor de Deus para as nossas vidas e para a humanidade. Às vezes ouvimos muitas pessoas dizerem: o melhor de Deus ainda está por vir em sua vida. Não acredite nisso. O melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Uma satisfação muito grande ter você aqui pela primeira vez. Espero que goste, que continue sempre. Se inscreva no meu canal, compartilhe a minha aula em suas redes sociais. Para você que está aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo seu carinho, por compartilhar as minhas aulas, por curtir, por comentar. São tantos comentários tão maravilhosos que me dá vontade de fixar todos eles aqui em todo o tempo em que estou lecionando. E eu sou muito grata a Deus por isso. Obrigada pelas orações. E comenta aqui como foi a sua aula de número 10 sobre todas as bênçãos que Deus tem derramado em nossas aulas, sobre as promessas de que Ele tem em nossas vidas e principalmente ser um escudo em nossas vidas. Hoje, na lição de número 11, nós vamos falar sobre a promessa de provisão. O texto que foi tirado por base está em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 31, um texto muito conhecido. Ainda estamos tratando do sermão do Monte de Jesus Cristo. Qual foi a primeira vez na Bíblia Sagrada em que Deus foi chamado de Deus de provisão? Provisão é o ato ou efeito de abastecer, de prover, de fornecimento para as nossas vidas. Os nomes de Deus expressam realidades sobre seu caráter, são expressões, faces da identidade do nosso Senhor. É a maneira como Deus escolheu se revelar progressivamente a seu povo, tanto os judeus quanto os gentios. Em Gênesis, encontramos pela primeira vez o nome de Deus como Jeová Jiré, Deus da providência, o Deus que provê. Deus precisava provar Abraão, isto é, provar sua fé e devoção, e pediu-lhe a ele o seu único filho, Isaque. Ele tinha Ismael, mas era Isaque, o filho da promessa. A fé de Abraão nos constrange e muito. Ele entregou Isaque a Deus em holocausto. Mas você pode dizer, não, o texto diz que ele não entregou. Entregou sim. Pois antes do ato ser consumado, ele já tinha sacrificado Isaque em seu coração e ofertado a Deus. E quando Isaque perguntou sobre o cordeiro, Abraão lhe respondeu que Deus iria prover um cordeiro para si, não para Isaque, mas para ele mesmo. Deus precisava de um cordeiro para sacrifício que preenchesse todos os requisitos que foram encontrados somente em Jesus Cristo. Isaque não era o cordeiro perfeito, e sim Jesus. Abraão passou no teste de Deus e naquele momento da aprovação de Abraão, Deus proveu um cordeiro, não para Isaque, mas para ele. Ele é o Deus que provê chuva, vento,
águas em abundância, sol, calor, frio e o orvalho, que provê alimento. Deus é o Deus que provê todas as coisas para a humanidade e também para tudo aquilo que ele criou. Ele é o Deus que cuida de todas as coisas criadas e que sustenta o órfão e a viúva. O Deus que provê vestimentas para o ser humano. Deus é o Jeová Jiré. Ele é o Deus que cuida de cada um nos mínimos detalhes. Deus provê nossas necessidades quando estamos fazendo a sua vontade e estejamos no lugar que ele deseja que nós estejamos. A confiança de Abraão em Deus é a fé que deve ser imitada. Subiu confiante ao Monte Moriá, na certeza que Deus iria prover um escape e confiante na promessa de que Isaque era o filho da promessa. Abraão não sabia como, mas ele sabia que Deus traria Isaque de volta. Devemos depender exclusivamente de Deus, assim como fizera Abraão. Ele não contou nada a ninguém a respeito do sacrifício. Existem pessoas que se agarram ao novo pacote econômico, ao novo salário mínimo, ao novo emprego e buscam a Deus em último caso, quando tudo já está perdido. Abraão confiou em Deus na certeza que ele iria prover o cordeiro para o sacrifício. Quando o Senhor provê nossas necessidades? No momento certo, exatamente no momento que precisamos. Devemos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, e Deus responderá às nossas orações com graça e com bondade. Ele suprirá nossas necessidades. Foi o que ele fez com Abraão. Naquele momento, ele precisava de apenas um cordeiro para o sacrifício. Por que então Deus enviaria um rebanho? E você tem necessidade. Deus provê coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Você tem a necessidade de uma casa na praia? Você tem necessidade de um carro importado? Não. Isso não é necessidade. E sim, ostentação, é luxo. Se a sua riqueza lhe concede comprar estas coisas, ok, faça bom proveito com elas. Mas nunca será sua necessidade. Então, se não é necessidade, Deus não está no negócio. Você adquiriu por seu trabalho e Deus permitiu que você tivesse. E isso é motivo de render graças e glória a Deus. O compromisso de Deus é suprir nossas necessidades. Jesus falou sobre isso, sobre acerca das nossas necessidades. São as coisas que eu preciso, que Deus se compromete em suprir. Precisamos confiar em Deus, seguir suas instruções para sermos supridos. Tudo que Deus faz é para a glória do seu nome. E mesmo as nossas necessidades, quando supridas, resultam em glória ao nome de Deus. Jesus disse em Mateus, entre aspas, não andeis cuidadosos, isto é, confie em Deus, não se preocupe, não fique ansioso, apenas creia que Deus é o Deus de provisão. A pessoa que é ansiosa, ela não tem paz, pois ansiedade é o inverso de paz, é o contrário de quem tem paz. A paz que advém de Deus, ela traz quietude na alma, uma tranquilidade interior na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Ao contrário do que você pensa, Deus realmente se importa com as nossas necessidades e Ele quer tirar de nós toda ansiedade. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a provisão
das necessidades básicas, aquilo que realmente eu preciso, que você precisa. No ponto 1, não fiqueis ansiosos. Lembrando que eu vou deixar um card aqui na descrição da minha videoaula e você pode adquirir este PDF único exatamente como eu leciono aqui. É só você acessar o link do meu WhatsApp, que está logo aqui abaixo, e também o link da Hotmart, onde você adquire este comentário. A hora que você quiser, o dia que você quiser, pois aos domingos eu não estou disponível. Ansiedade não é brincadeira. Não podemos criticar as pessoas que são ansiosas e que estão vivendo este momento. E, infelizmente, a ansiedade adoece muitas pessoas. O transtorno de ansiedade, ele foi considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma epidemia crescente, sobretudo no Brasil. Nós temos a resposta, pois a resposta para tudo é Cristo. Infelizmente, às vezes adoecemos por tanta ansiedade. Ansiedade é aflição, é agonia, é impaciência, é inquietação. Pode fazer o papel de gatilho ao desencadear outros transtornos, se não for controlada, causando o surgimento de enfermidades psicossomáticas, doenças que afetam a saúde física e mental, gastrite, úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, cefaleia, que é dor de cabeça intensa, e alergias. São alguns exemplos de doenças causadas pela ansiedade. A ansiedade, ela pode causar até cegueira. Sim, isso mesmo. Ela pode causar cegueira temporária ou definitiva. Ela também é responsável pelo surgimento de doenças psiconeurológicas e psico-oncológicas. Tem pessoas que desencadeiam, né, o CA por estar muito ansiosa, doença mental por estar muito ansiosa. Então, a ansiedade é um mal na vida de qualquer pessoa. Devemos nos preparar para os desafios que iremos enfrentar ao longo da vida, mesmo sabendo que não é fácil. Quem é que nunca ficou ansioso por alguma coisa? No Sermão do Monte, Jesus trata sobre assuntos vitais para a nossa vida e nos dá conselhos de como viver uma vida sem ansiedade. Ele falou sobre oração, jejum e esmolas, coisas que devemos fazer em secreto. Por isso, Jesus nos advertiu sobre ansiedade, pois ela é muito perigosa e devemos, ao invés disso, exercitar nossa fé e confiança em Deus. Segundo ponto, provisão do alimento diário. Alguns dizem: não preciso trabalhar, pois Deus vai prover tudo para nós, é promessa dele, a provisão. Deus falou de trabalho desde o Éden. E Jesus ratificou isso ao dizer que ele e o Pai trabalham até agora, trabalham sempre. Muitos interpretam errado o texto em que diz que o justo viverá pela fé. E aí a pessoa entende que o justo vai viver da fé das outras pessoas. E que Deus tem a obrigação de suprir todas as nossas necessidades sem que ao menos trabalhemos. Jesus mostra aos seus ouvintes o cuidado de Deus com as coisas criadas e lhes falou sobre as aves do céu e revelou o cuidado de Deus e o nosso dever de confiar em Deus. Então, trabalhamos e confiamos em Deus. No ponto 3, provisão de vestimentas. Você já olhou em seu guarda-roupa quantas roupas você não usa há mais de meses? E aquelas que não te servem e você está aí, esperando emagrecer?
E outras que já estão muito justas e sensuais, e você aí com apego a bens materiais e não tem coragem de doá-las. Doe antes que fiquem fora de moda, apodrecidas, antes que fiquem esquecidas em um fundo de um baú. Deus nos usa para suprir as necessidades de outras pessoas. Não venda as suas roupas usadas. Doe. Deus é poderoso para te dar mais e suprir suas necessidades. Há pessoas que nem mesmo em um bazar elas conseguem comprar roupas usadas. Deus é poderoso para te suprir. Enquanto você não confiar em Deus e ficar com medo de dispensar algumas peças do seu guarda-roupa, terá sempre roupas ultrapassadas em seu guarda-roupa. Seja alguém que tenha o coração voltado para o próximo. Mas quando for doar, não doe aquelas roupas já velhas, rasgadas e que rasgarão com facilidade. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não doe sapatos velhos demais, rasgados, móveis quebrados. Seja realmente alguém que Deus tenha prazer em usar nesta geração. Faça com os mais carentes, como Deus faz com os lírios do campo. Cuide dos necessitados. Não fique ansioso, aprenda a confiar em Deus e Ele suprirá a sua necessidade. Não estamos tratando aqui daqueles que não gostam de trabalhar ou que queiram viver de Bolsa Família e acredita que a igreja ou a comunidade é obrigada a ele e a sua família. A palavra de Deus adverte que aqueles que não querem trabalhar, que comam também. Paulo foi duro e enfático em seu discurso. E que também não vivam às custas de outras pessoas. Foi Paulo que falou isso à igreja de Tessalônica. O mínimo que alguém deve fazer é trabalhar com dignidade e levar sustento para a sua família. Não deixe a ansiedade te dominar por você não conseguir tudo o que você deseja. Espere em Deus e continue trabalhando. Deus cuidará de cada um de nós nos mínimos detalhes. Eu vou contar um testemunho aqui que eu vivi há muito tempo atrás, há muitos anos, e exatamente numa época dessa de festividade, né, de final de ano, festas de final de ano, e nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas não podem fazer, né, um almoço, um jantar em família, como gostaria de fazer, e não tem condição, e vislumbra, né, um dia poder fazer isso, e observa que muitos irmãos vão fazer ceia de Natal, e vai ter peru, e vai ter churrasco, e aquela mesa farta, e ele não tem, ele não pode ter. E nós não sabemos, de fato, a necessidade das pessoas e dos irmãos em nossas igrejas. Por isso, doe cestas básicas, né? Doe justamente agora, neste final de ano, contribua para que as pessoas necessitadas possam ter também uma ceia digna, né? Um almoço digno com a sua família em uma mesa também de Natal. E aí nós estávamos em uma manhã missionária em nossa igreja, numa festividade bem próxima do Natal. Estava uma bênção, um pregador maravilhoso, e a graça de Deus desceu no ambiente, todos renovados, e uma festa espiritual. E muitas pessoas chorando, inclusive eu estava chorando, né? Gosto muito de me derreter na presença de Deus, e muita gente chorando. Mas aí, de repente, um choro começou a destacar, né, ali na igreja, para os meus ouvidos espirituais. E aquele choro foi ficando muito alto, muito alto. E aquilo foi me incomodando. E eu falei, gente, eu vou olhar para trás para me saber quem é que está com esse choro tão alto. Mas, na verdade, era o Espírito Santo, né? Separando um choro em meio de um culto para mim. E aí, aquele choro foi ficando muito intenso. E eu, chorando também, olhei para trás e vi uma irmã de cabeça curvada, chorando,
Só que ela não estava chorando alto. Ela estava bem de cabeça baixa, né, com as mãos no rosto e chorando ali copiosamente, em silêncio. Deus e o Espírito Santo falou comigo ali, naquele momento. Ele falou: "Você sabe por que ela está chorando?" E eu falei: "Não, não sei. Não terá uma ceia com seus filhos no dia do Natal, porque ela não tem dinheiro para comprar absolutamente nada." E ela tinha 3 a 4 filhos bem pequenos. E aquilo falou muito alto no meu coração, me comoveu muito. E aí conversei com minha mãe, que nesse tempo minha mãe ainda era viva. Conversei com minha mãe e falei: "Mãe, eu senti do Espírito Santo e eu vou fazer uma cesta para essa irmã. Não vou perguntar para ela, não. Se foi de mim mesmo, que bom, ela tenha uma cesta bem, um Natal bem farto com seus filhos. Mas se foi de Deus, eu quero atender o pedido do Espírito Santo que ela fez a Deus. E o Espírito de Deus quer me usar neste Natal." Minha mãe falou: "Isso mesmo, minha filha, faça mesmo." Falei: "Mãe, eu acredito que é mesmo de Deus, mas se não for, ela vai me perdoar por isso. E se ela não quiser receber a cesta, eu vou levar para outra pessoa." E aí eu fui ao supermercado e comecei a comprar, né, aquelas guloseimas que as crianças gostam, e bombons, e comprei panetone, e comprei tudo. Fiz uma cesta completa. Estou contando aqui, irmãos, não para minha glória, mas para a glória de Deus. Para que você também, por esse testemunho, você seja um canal de bênção na vida das pessoas. E aí entrei no supermercado, comprei como se eu estivesse comprando para mim. E pensei: gente, eu vou levar uma sobremesa. E fui nos enlatados para comprar uma sobremesa. O Espírito Santo falou comigo: "Não." Ela pediu doce de leite com doce de mamão. E ainda ela fez uma exigência, que é um doce de mamão ralado, bem verdinho. E eu fui e comprei tudo ali, né? Comprei frangos, né? 2 frangos, porque ela tinha mais filhos pequenos. E fomos levar, convidei minha mãe para estar presente comigo nesse momento. E quando nós chegamos ali, meu Deus do céu, foi muito choro, muito, muito, muito choro. E quando ela viu a sobremesa, né, o doce de leite com doce de mamão, ela falou: "Meu Deus, foi o que eu pedi a Deus, que há muito tempo eu não podia comer um doce de leite com mamão." Então, deixe ser usado pelo Espírito Santo, né, para suprir a necessidade de alguém que está aí carente. E não tenha medo, porque Deus vai suprir suas necessidades, com certeza. Depois eu fiquei muito feliz, né, de ter sido usada por Deus ali. E é a primeira vez que eu conto isso para alguém, né, de que Deus me usou. Mas a lição, o texto, ele fala, e até o nosso comentarista pede, para que você dê a um aluno a oportunidade de contar um testemunho de provisão, ou que ele recebeu, ou de que ele deu na vida de alguém. Amém? Que isso possa abençoar a sua vida neste final de ano. No tópico 2, nós vamos falar sobre a provisão das necessidades emocionais. No ponto 1, somos seres integrais, corpo, alma e espírito, e precisamos da provisão de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Deus não quer somente cuidar de uma área: alimento, vestimenta, saúde, né, da nossa área física. Não, ele quer cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Ele quer cuidar da nossa integralidade emocional, física e espiritualmente. Somos advertidos a todo tempo a ter fé, confiar e não ficarmos ansiosos com coisa alguma, pois Jesus nos deu a garantia de que, se Deus, ele cuida das aves do céu, e nós, que valemos muito mais. Somos tricotomos, isto é, divididos em 3 partes, e cada qual importante do mesmo jeito para Deus. Meu corpo, minha alma e meu espírito têm a mesma importância para Deus. Tudo que acontece em nossa alma é refletido aqui no nosso corpo físico. Lembra da lição que tivemos do coração triste? Lembra do coração alegre? Que o coração alegre, ele aformoseia o nosso rosto. Tanto a alegria quanto a tristeza são refletidos em nosso corpo.
Você sabe que a tristeza adoece os nossos ossos. A ansiedade tem adoecido milhares de pessoas e, infelizmente, entre elas estão os cristãos que deixaram de confiar em Deus. Confiar é pedir e descansar. E às vezes nós temos dificuldade em fazer isso. A alma é a esfera das emoções. Ela é responsável pelos nossos sentimentos. Minha oração rotineira é que o Espírito Santo alinhe os meus sentimentos, que ele aumente a minha fé e a confiança nas promessas de Deus. Devemos cuidar das nossas emoções. Nós somos responsáveis por ela. Jesus, no Getsemane, ele falou aos discípulos que sua alma estava triste até a morte. Podemos pedir ao Espírito Santo que alegre a nossa alma. Vivemos tantas adversidades que, se não for o Espírito Santo nos ajudando, a tristeza da nossa alma pode nos matar de verdade. Se não cuidamos das nossas emoções, nos preocuparemos com as emoções das outras pessoas. Muitos ferem as pessoas e de tanta tristeza elas vão definhando pouco a pouco. Devemos ser bálsamo na vida das pessoas. Devemos ser portadores de alegria e de azeite para curar as feridas das pessoas. E não sermos pessoas que ferem pessoas, e sim pessoas que curam pessoas. No ponto 2, a ansiedade no mundo. Ficamos ansiosos e preocupados, e quem não está? Outros menos e outros mais. A crise, ela afeta diretamente as nossas emoções. E falamos de crise financeira, de crise familiar, de desemprego, de doenças, de religião, de política e de outras demandas em nossas vidas. Quantas pessoas, para aliviarem a tensão, dependem de remédios controlados e ficam dependentes dele? Pois é exatamente isso que a indústria farmacêutica deseja e faz: nos tornar dependentes de medicamentos. Devemos confiar em Deus e pedir a Ele que aumente a nossa fé. O melhor remédio para as nossas emoções é súplica, é oração, é ação de graça e choro. Nada como nossas lágrimas para regar a nossa fé e nos curar da ansiedade. Quando eu estou muito ansiosa, pois quem não fica, nós vivemos um turbilhão de problemas, meu desejo é estar aos pés de Cristo e me derramar diante dele. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno de ansiedade e que pode virar uma síndrome do pânico. E outras doenças poderão se desenvolver, como transtornos mentais, segundo o dado da OPAS, que é Organização Pan-Americana de Saúde. Sabe quem lidera o ranking mundial de ansiedade? Brasil. Cerca de 18,6 milhões de pessoas estão ansiosas no Brasil. Isso revela falta de paz e inquietude. E é tudo que Jesus falou que não precisamos ter. Preocupamos com o amanhã e nem sabemos se chegaremos lá e deixamos de viver o presente chamado hoje. Tudo nos inquieta, o passado e o futuro. E não temos controle sobre nenhum dos dois. O melhor se fazer hoje é confiar em Deus. Terceiro ponto, a solução para a ansiedade. Ansiedade tem solução? Sim, tem solução. Medicamentos podem até ajudar em alguns casos, mas o melhor é confiar em Deus e viver a paz que Ele nos prometeu, quietude em meio às tempestades.
Jesus Cristo sempre será a solução para a ansiedade. Paulo escreveu aos Filipenses que devemos guardar nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, porque o cuidado de Deus é com todo o nosso ser. Ele supre nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Basta nos sujeitarmos a Ele e perseverarmos em Sua palavra e confiar que Ele sabe todas as coisas e o momento certo de nos abençoar. Paulo escreveu aos Filipenses que eles não deviam andar ansiosos por coisa alguma e que devemos apresentar a Deus todas as nossas queixas, aflições, necessidades e ansiedades em oração, em súplica e em ações de graça. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e coração em Cristo Jesus. É o melhor lugar para estarmos, em Cristo. Ele nos dará a paz, mesmo em meio ao caos. Jesus nos dá a certeza que a provisão virá em breve. Entre aspas, Paulo escreveu: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Pedro também escreveu que devemos lançar aos pés de Cristo toda a nossa ansiedade. É fácil? Não. Mas também não é impossível. É somente um grande desafio à nossa fé. A ansiedade rompe nosso relacionamento com Deus e perdemos as bênçãos de Deus. E uma delas é a certeza do seu cuidado. Isso nos livra da inquietude e da ansiedade. É quando passamos pelo fogo ardente das provas e confiamos em Deus. O nome de Deus é glorificado. Todas as nossas preocupações, sejam elas pequenas ou grandes, devemos lançar aos pés de Cristo e Ele cuidará de todas elas. Jesus é poderoso para aliviar o nosso fardo. Eu preciso crer nisso, confiar que no tempo oportuno Jesus cuidará de tudo. No último tópico, a provisão das necessidades espirituais. Primeiro ponto, necessidade de salvação. Quando conversamos com algumas pessoas depressivas ou ansiosas, muitas delas afirmam sentir um grande vazio na alma e não conseguem preencher com coisas materiais. O grande vazio na alma, seja quem for, é o espaço que somente o Espírito Santo pode preencher. Você pode comprar roupas novas, comer a melhor comida, frequentar os melhores ambientes e mesmo assim ainda te faltará algo. Sim, falta a presença maravilhosa do Espírito Santo. Somos corpo, alma e espírito. E cada um necessita de uma provisão que vem de Deus. E nosso espírito necessita de salvação que somente Jesus pode prover, não somente a mim, mas a toda a humanidade. Precisamos de um Salvador. A queda trouxe muitos prejuízos, e dentre eles, o afastamento de Deus, que somente Jesus, na cruz, pôde trazer reconciliação com o Pai. O pecado trouxe a consequência da morte e a destituição da glória de Deus. Entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E somente por meio de Jesus, que Ele é a vida eterna, receberemos a vida eterna. O homem por si não consegue salvar-se, somente por intermédio do sacrifício vicário
de Jesus Cristo. Por isso, Deus enviou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio condenar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem crê já está salvo, e quem não crê já está condenado. Por um único homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte. Jesus é o segundo Adão, e por ele entrou a salvação no mundo. E por isso a esperança da vida eterna em Cristo. Enquanto um trouxe morte, o outro trouxe vida eterna. Jesus veio do céu, Adão veio da terra, e por isso Jesus falou das coisas celestiais e de promessas espirituais. No ponto 2, necessidade da presença e direção de Deus. Deus sempre cuidou da humanidade, desde o início da criação. Sua presença era constante na vida de Adão e Eva. O pecado faz com que o homem se afaste de Deus, e a sua misericórdia busca reaproximação com a humanidade. Deus guiou o povo de Israel, sua presença sempre estivera com eles. Deus cuidava e provia todas as necessidades do povo. Depois enviou a Jesus, que também cuidou do povo e supriu suas necessidades. E depois Deus enviou o Espírito Santo, que ficará conosco até o arrebatamento da igreja. Deus conhece a necessidade que temos da sua presença e da sua direção, nos guiando em tudo, sempre. Como buscamos a direção de Deus? Por intermédio da oração, buscamos a orientação de Deus acerca da sua vontade. A nossa vida sem a presença de Deus é vazia e fútil. Moisés sabia o perigo de se conduzirem sozinhos pelo deserto sem a presença de Deus e afirmou que sem a presença de Deus ele não iria a nenhum lugar. Jesus, antes de ser assunto ao céu, falou para os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai, o Espírito Santo. Jesus rogou ao Pai e ele enviaria o Espírito Consolador. Ele enviaria outro Consolador. Ele nos guia em toda a verdade. Não podemos fazer nada sem a orientação do Espírito Santo. Ele é o nosso guia. E a palavra de Deus é a nossa bússola. Nossa vida é diariamente de tomada de decisões. Por isso precisamos nos orientar com o Espírito Santo sempre. No último ponto, ponto 3, necessitados do Espírito Santo. Quem não tem necessidade do Espírito Santo? Sem ele, nossa vida perde o sentido e somos levados para longe de Deus. Quem tem a presença, tem tudo. A presença dele nos constrange a sermos mais santos. Nos impulsiona a buscar a Deus, a orar, a ler a palavra de Deus e sermos dependentes dele. É a presença que nos difere do mundo e de outras pessoas. Davi se viu perdido ao ser confrontado por Deus e ele revelar o seu pecado oculto. Davi sabia que o pecado fazia na vida de uma pessoa. Ele teve Saul como exemplo. Se desesperou e buscou com lágrimas que Deus não retirasse dele o Espírito Santo e nem a alegria da salvação. Se olharmos bem para o mundo, podemos perceber o quanto as pessoas são infelizes sem o Espírito Santo. A maior riqueza de um crente é a presença. Somente a presença do Espírito Santo na vida da igreja a impulsiona e capacita para cumprir a sua vocação. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir seu ministério terreno. Todos precisam ser convencidos do pecado e somente o Espírito Santo pode fazer essa obra de convencer um pecador da justiça e do juízo. Somente ele pode nos capacitar a evangelizar e testemunhar de Jesus Cristo. Somente ele pode prover todas as nossas necessidades
espirituais. Orar sem a presença do Espírito Santo não é bom, pois ele nos ajuda a orar e ainda intercede por nós, pois não sabemos como pedir. A nossa oração fica regada de lágrimas com a presença dele. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Se você gostou, não deixe de dar um curtir, de compartilhar em suas redes sociais, para que este comentário chegue também a outros professores e a outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e as suas forças serem renovadas todos os dias. Quero mandar um forte abraço a todos vocês, que você tenha uma excelente aula, um excelente final de ano. Desejo de coração boas festas para você e para toda a sua família. E eu te espero aqui na aula de número 12, se Deus assim nos permitir então.